Como ouvimos hoje de manhã a Dona Argentina a dizer, com menos comida no prato, porque muita comida foi ingerida pelo Edgar, que agora lhe mostramos há mais de meia centena de quilos atrás. Ou há mais de meia... Pois, há certo? Foi há sensivelmente... 56 quilos. Sim. É, não é? Isto foi há 56 quilos. Depois de submeter a um tratamento com o Dr. Pedro Choi, ficou assim como está hoje aqui à nossa frente. Olá, Edgar. Sim, é o mesmo. Edgar, porquê que atingiu aquele peso? Começamos por aí. Não sei. Foi que comia muito? Também. Já era assim desde criança. Desde pequeno, Desde pequeno, que és gorduchinho, De qualquer forma, ele teve um acidente em 2004 e se tornou mais imóvel. Claro. E, como é evidente, agravou depois a tendência para ganhar peso. Mas isto diz o Edgar, tem uma importância grande. O facto, eu peço desculpa por ter intervido já, mas tem uma importância grande que tem a ver com a obesidade infantil. E é que Portugal... Números preocupantes. Tem números preocupantes. Tem a maior taxa de obesas pré-adolescentes da Europa e a segunda maior do mundo. Só somos batidos pelos Estados Unidos da América. Isso é muito grave. Significa que uma em cada 5 raparigas portuguesas pré-adolescentes é obesa. É gravíssimo. E é gravíssimo porque as células gordas só se multiplicam na adolescência. Até à puberdade, as células vão aumentando de quantidade. Gordas. Daí para a frente podem aumentar de volume, mas não aumentam de quantidade. Ou seja, quanto mais obeso se for em criança, maior probabilidade se tem de se ter problemas graves de ganho de peso em adulto. Então, isso então notava-se de que maneira no caso do Edgar? Do Edgar. Durbalina, a mãe, aproveitou e fez também a dieta? Exatamente. Foi também para ajudar, não é? Depois de ver os resultados... portanto foi atrás do seu filho. Fui atrás do meu filho. E também já perdeu quantos quilos? Cerca de 22. Cerca de Também 22 temos quilos. fotografias suas. Vamos ver então como é que era antes. Aqui foi ao contrário. Vemos como está agora e vemos... Mostramos a sua fotografia era agora no imediato. Durbalina, sentia já a necessidade de perder peso? Sim, sentia muito cansada, principalmente. Muito cansada. E gostava da figura que via ao espelho? Nem por isso. Nem por isso. Já tinha feito alguma tentativa para perder peso? Não. De vez em quando fazia são as dietasitas, mas coisas que não se veem os grandes resultados, não é? Depois desiste-se. Vai-se desistindo. Exatamente. Também porque não se vêem resultados imediatos. Exatamente, É? exatamente. Muitas vezes é isso que andamos à procura, é de imediatamente perdermos 5 ou 10 quilos para tentar ficar bem. Vi que no Edgar deu resultado e O Edgar está há um aproveitei. ano neste tratamento. É há um ano, não é, Edgar? Sim. O que é que mudou na tua alimentação, Edgar? Muita coisa. Vamos lá saber o que é que mudou. Não como carnes vermelhas, só brancas. Sim. Como saladas, legumes cozidos, coisas assim desse género. Acabou-se o arrozinho e a massa para sempre? Não é para sempre. Tudo a seu tempo. Assim, o Edgar está numa fase de perda de peso. Claro. Nós temos fases para perder peso e fases para manter. Evidentemente que para emagrecer é preciso fazer regime, não há milagres, não há nada a fazer. A diferença da metodologia que eu aplico, e aqui existe uma metodologia Pedro Choi, uma metodologia minha, que é única, que tem evoluído com os anos e com o número de casos. Neste momento eu vou nas várias dezenas de milhares de casos. Portanto, permitiu apurar a metodologia e conseguir melhor resultado ainda. Acontece é que há pessoas que têm perguntas, então se eu fizer só a dieta, emagreço o mesmo? E eu digo, provavelmente sim, ou perto. A dificuldade é que é muito difícil uma pessoa fazer dieta muito tempo, ou tempo suficiente. A diferença é que há aqui um apoio, um suporte, que é dado por medicamentos à base de ervas chinesas e pela acupuntura, que torna muito mais fácil a dieta. Interfere. Bom, de várias maneiras. Uma vem justamente de encontro ao que tu disseste aqui, que é o facto de, em certas circunstâncias, nós conseguimos resultados imediatos, por exemplo, a nível do volume. Há um método que eu designo por adelgaçante, porque reduz gordura de forma localizada, colocamos agulhas em zonas específicas e fazemos passar uma corrente elétrica especializada que promove a fusão dessa gordura e que obtém resultados imediatos no volume. Numa sessão, vê-se resultado. E é isso que estimula o indivíduo a voltar, no sentido que percebe... Curiosidade feminina, de certeza absoluta. Quanto, exatamente. Quanto que é volume? Depende. Quanto que é perder numa sessão? Depende muito da quantidade que há para perder, porque é mais ou menos percentual. As pessoas podem perder cerca de 10% do total na primeira sessão.
do total que têm para perder. Na primeira semana, por exemplo, porque a sessão faz-se hoje, amanhã há uma diferença de centímetros, mas durante a semana continua a perder-se. Próxima pergunta, isso dói? Não dói, mas é nada compreender aos pacientes. Não dói Sentiram nada. dor? Nada. Um pouco Nada. no início senti um pouco de eletricidade a meter na perna. Corrente elétrica entrar O formigueiro, Sim. é essa a Só que, sensação. mas eu ainda não fiz esta aqui, que é O método localizado. adelgaçante. da Bela-Sante. Tenho feito só o outro. Nós fazemos. Desculpe, mas é assim, nós fazemos mais o método. O método adelgaçante é mais frequente ser feito nas senhoras, mulheres. não é assim? A razão Como é que os homens quase sempre perdem aonde precisam, havendo exceções. Nas exceções, como é evidente, fazemos este método adelgaçante. Este método adelgaçante é um método para perder aonde se precisa. As mulheres têm um tipo de gordura que tem uma quantidade maior de celulite. E a celulite é uma gordura que está fibrosada. À volta da gordura existe fibrina que não deixa a gordura sair. Então, com frequência, as mulheres perdem a outra gordura normal e a celulite ainda se vê mais. Ainda se vê mais, porque desaparece a gordura normal que tapava a celulite. Então, e depois não perdem em certas zonas, que às vezes são as que elas mais queriam perder. Claro, Que é são sempre assim. circunstância em que nós, nas mulheres, regra geral, propomos também esta metodologia adelgaçante, ou só, constante, porque há pessoas que vêm para perder 4 ou 5 quilos, ou um bocadinho de coxa, ou um bocadinho de nádega, um bocadinho de peito, só assim, um bocadinho de abdômen. E nessas só precisam, se calhar, de 1 ou 2 ou 3 sessões do método adelgaçante, não mais do que isso. E precisam disciplinar a boca? Sim, e isso, evidentemente, que nós ensinamos a fazer regime, como é evidente, mas ajudamos a cumprir o regime. Há uma diferença muito grande entre fazer regime com e sem a ajuda das ervas e dos pontos de acupuntura. As ervas o que é que fazem? Vão tirar o apetite? Também, mas não só, é muito mais do que isso. Além de tirar o apetite, vão agir no metabolismo, modificar o metabolismo, vão tranquilizar, equilibrar as emoções, manter calmo, tranquilo, bem disposto, contrariar a ansiedade, a tristeza, a depressão. As pessoas com frequência, quando são obrigadas a fazer regime, deprimem. E depois há outra coisa engraçada, é que este nosso regime não tem limite de quantidade. Almoço e jantar, as pessoas podem comer a quantidade que quiser, mas só de certas substâncias. É um regime que a China tem um pensamento bastante diferente É tudo para o rodízio. do Ocidente. Pode-se ir para o rodízio. Pode-se... Rodízio de alfaces. Exatamente, pode fazer um rodízio, porque as pessoas com este nosso regime, almoço e jantar, podem comer a quantidade que quiser, nomeadamente de carnes. Não é obrigatório ter de comer só carnes brancas, pode-se comer carnes vermelhas. Pode-se comer o que há no rodízio, desde não se coma o arroz, nem o feijão. Nem Mas a as pessoas batata podem comer a frita. quantidade que quiserem de carne, que lá estiver, e de saladas, que também existe no rodízio para oferecer. sim. E mesmo que comam muito, vão emagrecer. E reparem que isto contraria completamente as teorias das calorias. Se nós pensarmos um regime hipocalórico, é um regime de mais ou menos 1200 quilocalorias por dia. No rodízio é fácil uma pessoa comer 1 kg de carne. Ora, 1 kg de carne são 4000 quilocalorias. Só numa refeição que faria, como é que nós e garanto que emagrece, se for ao rodízio na mesma. Ou seja, na condição de ir ao rodízio, comer a carne e só comer saladas também, além da carne. E pode comer a quantidade que quiser. Não há um limite de quantidade. Emagrece na mesma. Lembro de um caso muito engraçado. Conta. De um senhor que eu tratei e que a esposa, preocupada, veio pedir para falar comigo. E trouxe o marido porque ela queria convencê-lo a comer menos. E eu, como sou um homem prático, a primeira pergunta que eu faço é quanto peso é que perdeu? E ele diz-me 12 quilos. Então nós estamos a tratá-lo há quanto tempo? Em 3 semanas, ou seja, em 3 semanas tinha perdido 12 quilos, mais ou menos 4 quilos por semana. E a senhora diz-me, percebendo que estava a correr mal para ela, mas é que ele come um alguidar de salada. Eu disse, mas não se preocupe, pode comer 2, não tem problema nenhum. Como eu lhe disse, não havia limite de quantidade, ele ao almoço tinha muita fome, comia uma quantidade grande de carne, tipo 1 quilo de carne, e um alguidar de salada. Ora bem, o que eu estou a querer dizer é deixar bem claro aqui que não é uma questão de quantidade de calorias, porque esta quantidade de calorias, 1 kg de carne e um alguidar de salada, deve dar 6.000, 7.000 quilocalorias. Ou seja, o suficiente para alimentar uma pessoa numa semana, em calorias. Sim. Então, como é que fazemos o desgaste dessas calorias?
O que interessa é que, no que respeita a perder peso, o mais importante, e é uma teoria que na China é muito antiga, não é a quantidade de calorias, mas o tipo de alimento. Bom, a China não conhecia nessa altura a teoria das calorias, que tem mais ou menos 100 anos, e a medicina chinesa conheceu há 1000 anos. Mas não tinha gerido gordura. é a forma como os alimentos são conjugados, e é curioso que encontra-se com as noções mais modernas atuais de regimes alimentares. Porque o mais importante não é a quantidade, é as qualidades e a forma como são misturados esses regimes, como são misturados os alimentos. Aqui nenhuma destas energias é de absorção rápida, ou seja, mesmo que se coma muito, o organismo precisa de ir à reserva buscar energia para existir naquele momento. E ainda por cima, ainda tem que gastar energia para digerir, porque nós estamos a falar de proteínas, carne, e fibras, que todas elas têm 4 quilocalorias por grama, mas são energias lentas. O organismo ainda tem que trabalhar para as transformar em energia. Sim. Como o organismo precisa de energia imediata, tem que ir à reserva, que é a nossa gordura. E a partir daí conseguimos com que perca a gordura. E já agora, o tal método de adelgaçante que nós fazemos, ao fundir a célula gorda, oferece ao organismo aquela gordura que lá estava dentro. Ou seja, dá energia imediata para o organismo se alimentar. O que contraria à fraqueza, à tendência, à falta de energia. Portanto, é por isso que, mesmo podendo comer muita quantidade, se pode emagrecer. Edgar, mas essa gordura vai ser eliminada, não é? Depois... Vai ser, exatamente. Essa gordura, na prática, porque é que nós temos gordura? Nós temos gordura para não estar a comer instantaneamente. Sempre. Há um animalzinho que não tem células gordas, que é o musaranho, que é um bichinho que vive pouco também, mas que está sempre a comer, come 4 a 5 vezes o peso dele por dia. Somos um armazém. Não tem armazém. Claro. Então a gordura é o nosso armazém. Armazém de quê? De energia. Nós mandamos para lá aquilo que não é, que é absorvido, mas que não é necessário para ser gasto imediatamente. Então o que nos interessa é oferecer esse armazém que está guardado ao organismo para ele ser obrigado a alimentar-se dele. Edgar, saudades da carne vermelha? Nenhumas. Nenhumas? Não. Mas não teve que alterar radicalmente os seus hábitos alimentares? Tive. E no início não lhe causou muita dificuldade? Alguma, mas agora já não. Agora neste momento já não, porque também criou esse hábito. Quantidades? Poucas. Come com menos quantidade Sim. no prato. Passou a utilizar um prato de sobremesa? A tática do prato de sobremesa? Não precisou? Não. O que é também bastante curioso é aproveitarem-se os ciclos do dia e dar-se mais atenção aos ciclos do dia para se comer determinados alimentos. Algo que nem sequer era imaginado para aí há 20 ou 30 anos. Sim, mas agora passou a ter-se isso em consideração também, não é? Sem dúvida, é verdade. Temos 20 segundos, Pedro. Sim, sim. Contudo, a medicina chinesa pensa que é mais importante também agir em função da liberdade individual. Por exemplo, no Ocidente diz-se muitas pessoas que têm que comer 6, 5 vezes por dia. Há pessoas que só comem 3 vezes por dia. Não há nenhuma razão para as fazer comer mais. É preciso adequar também. Ou seja, se essas pessoas só comem 3 vezes por dia, para que obrigá-las a comer mais? Se elas ao comer mais vão ingerir mais alimentos e logo contrariar a tendência para perder peso. Mais vale fazer com que aproveitar aquelas 3 refeições que eles fazem, ou 2. Muito obrigado, Pedro. Desculpa. Muito obrigado. Nós estamos a chegar ao fim. Se quiser mais informações, as coisas que eu no chão também estão à sua inteira disposição. Já estamos a disposição.